Pessoal, vamos retornar então? Então, olha só. Antes da gente voltar aqui, vou tirar algumas dúvidas em relação ao nosso critério de avaliação. Tá? Então, nessa disciplina, vocês serão avaliados com uma avaliação processual, no valor de 4,5 pontos, e uma avaliação pontual, no valor de 5,5 pontos. Vão ser 2 trabalhos, na verdade, né? Para serem entregues em grupos de até 5 alunos. Um dos trabalhos deveria ser entregue até o dia 8/6. No nosso caso, vai poder ser entregue até o dia 15. Então, eu estou finalizando o exercício e vou disponibilizar para vocês essa semana ainda. Provavelmente hoje ou amanhã. Tá? Então, fiquem ligados no portal, que o exercício estará lá disponível para ser resolvido e ser entregue até o dia 15/6. E o exercício pontual, que eu também já estou finalizando, devo colocar lá essa semana, para ser entregue até o dia 30/6. Tá? Nosso assunto teórico está sendo finalizado com essa parte de equilíbrio químico. Essa disciplina tinha programado 3 ou 4 aulas práticas, se não me engano. Então, nós iremos terminar as aulas 3 semanas antes do prazo das outras disciplinas, porque essas aulas práticas serão dadas posteriormente, quando a gente poder ter aulas presenciais. Tá? E aí, as aulas que estavam programadas para avaliações, eu estarei disponíveis para tirar dúvidas em relação aos exercícios e em relação à matéria. Tá? Então, eu estou adiantando os conteúdos teóricos para que a gente tenha duas aulas de resolução de exercícios ou de dúvidas em relação às matérias e aos exercícios avaliativos. Então, serão 2 exercícios avaliativos, um para o dia 15 e outro para o dia 30. Eu estarei disponibilizando essa semana lá no portal para vocês. Tudo bem? Tá ok, Luiz? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui com o nosso assunto. Então, nós estávamos discutindo sobre a questão da constante de equilíbrio do processo, então, das transformações químicas. Então, quando a gente tem uma reação reversível, essa reação acontece na sua forma direta ou na sua forma inversa. Na forma direta, os reagentes formando o produto. Na forma inversa, os produtos formando o reagente. Para cada uma dessas reações, eu tenho uma equação da velocidade. E aí, o equilíbrio químico acontece quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Quando isso acontece, se eu igualar as equações, então V1 é igual a K1, que é a constante da velocidade 1, vezes a concentração do reagente, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1. V2 é igual a K2, que é a constante de velocidade 2, vezes a concentração do reagente, que no caso aqui agora vai ser o NO2, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Se V1 é igual a V2, K1 vezes N2O4 é igual a K2 vezes NO2 elevado ao quadrado. Se eu passar o K2 para cá dividindo e passar o N2O4 para cá dividindo, eu tenho K1 sobre K2 igual a NO2 elevado a 2 sobre N2O4. Essa relação matemática aqui, ó, da concentração
dos produtos da minha reação global elevado ao coeficiente estequiométrico sobre a concentração dos meus reagentes da reação global é o que a gente chama de constante de equilíbrio, tá? Então, a constante de equilíbrio da minha reação é uma relação matemática entre a concentração do produto sobre a concentração do reagente, tá? E essa relação matemática ela é atingida quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, quando eu coloco uma reação química para acontecer, num determinado tempo zero aqui, à medida que o tempo vai avançando, o produto vai decaindo a sua concentração e o reagente vai aumentando a sua concentração. Assim como a velocidade de degradação do produto e a velocidade de formação do produto vai aumentando, até atingir uma estabilidade. Se a gente pudesse avaliar isso de forma experimental, está aqui os dados. Ó. Dados do equilíbrio N2O4 formando 2NO2 a 100 graus Celsius. No início da reação, no tempo zero, se eu colocar 1 mol de N2O4 para reagir, eu não vou ter nada de NO2, porque no tempo zero eu só tenho reagente. Se eu colocar 2 mols no tempo zero, continuo tendo nada de produto. Se eu colocar 3 mols, continuo tendo nada. Mas, quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa, no equilíbrio químico, se eu coloquei 1 mol de N2O4 para reagir, nesse tempo de equilíbrio eu vou ter 0,74 mol por litro de N2O4. Ou seja, 0,36 mols, 0,26 mols, reagiu, sobrando 0,74. E esse 0,26 formou 0,52 mols de NO2. O dobro, né? Para cada 1 mol de N2, forma 2. Se reagiu 1 menos 0,74, 0,26, formou o dobro. 2 vezes 0,26, 0,52. Se eu colocar 2 mols, depois de um determinado tempo, no equilíbrio, reagiu o dobro de N2O4. Se aqui reagiu 0,26, aqui vai reagiu 0,38. Se reagiu 0,38, vai ter que formar o dobro. 0,38 vezes 2, 0,76. Se eu colocar 3 mols, reagiu aqui 0,48. Se reagiu 0,48 de N2O4, tem que formar o dobro de NO2. Então, a constante de equilíbrio ela é a mesma, independente da concentração dos meus reagentes. A constante de equilíbrio não varia com a concentração dos reagentes. Então, em temperatura constante, quando a reação estiver em equilíbrio químico, as concentrações de N2O4 e NO2 obedecem à relação da constante de equilíbrio, que é igual a um valor fixo, que não varia, mesmo que eu aumente a concentração dos meus reagentes. Então, vamos lá. Em relação aos seguintes gráficos que representam variáveis de uma reação química, responda. Em que tempo a reação atinge o equilíbrio? Quais os números representam as curvas da velocidade da reação direta e inversa? No instante T1,
Qual a relação entre as velocidades da reação direta e inversa? O que ocorre após T2? No ponto T1 e T2, qual a relação entre concentração de produtos e reagentes? Então, vejam aqui ó, que a gente tem dois gráficos. Um gráfico da concentração versus o tempo. Um outro gráfico da velocidade versus o tempo. À medida que o tempo aumenta, a concentração de um aumenta e a concentração de 2 diminui. À medida que o tempo aumenta, a velocidade de formação aumenta e a velocidade de degradação do reagente diminui. Então, nesse gráfico aqui, ele mostra para a gente que nós temos um produto 1 sendo formado a partir de um reagente 2. Então, à medida que a concentração do reagente diminui, a velocidade do produto aumenta. No gráfico 2, está me dizendo aqui ó, que a velocidade de formação do produto e a velocidade de decomposição do produto, elas chegam num ponto aqui, ó, que a velocidade vai ser igual. E ela vai permanecer igual no restante do tempo. Assim como a concentração dos produtos vai permanecer igual ao longo do tempo e a concentração dos reagentes vai permanecer igual ao longo do tempo. Então, o tempo em que a reação atinge o equilíbrio é quando a velocidade de formação é igual à velocidade de decomposição. Ou quando a concentração dos produtos é constante e a concentração de reagente for constante. Então, o tempo em que a reação atinge equilíbrio é o tempo T2. A partir do tempo T2, a reação está em equilíbrio. As velocidades são iguais e as concentrações são constantes. Então, no equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa e a concentração dos produtos e dos reagentes são constantes. Tá? Quais os números representam as curvas da velocidade da reação direta e inversa? Então, para analisar a velocidade, eu vou vir no segundo gráfico. A reação direta mede a velocidade de decomposição dos reagentes. E a velocidade e a reação inversa mede a velocidade de decomposição dos produtos. Então está aqui, ó. Os números são 3 e 4. Reação direta e reação inversa. No instante T1, qual a relação entre as velocidades da reação direta e inversa? Ora, a velocidade direta é a velocidade de formação. E a reação inversa é a velocidade de decomposição do produto. No tempo T1, não atingiu ainda o equilíbrio. Então, a velocidade de decomposição dos reagentes é maior do que a velocidade de formação dos produtos. Então, no tempo T1, a velocidade de decomposição dos reagentes, a velocidade direta, é menor do que a velocidade de formação dos produtos, que é
a velocidade inversa da reação inversa. O que ocorre após o tempo T2? No tempo T2, a concentração do produto e dos reagentes são constantes e a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. No ponto T1 e T2, qual é a relação entre a concentração de produtos e reagentes? Olha aqui, agora eu tenho que analisar o gráfico da concentração. O ponto T1 é o ponto no qual a concentração dos reagentes atingiu um estado de igual concentração dos produtos. Então, a concentração do reagente é igual à concentração dos produtos. Desculpa, a concentração dos produtos é igual à concentração dos reagentes. No tempo T2, a concentração de produtos é maior do que a concentração de reagente. Só que a partir do tempo T2, todas as duas concentrações permanecem constantes. Não varia mais. Então, ao longo de uma reação química, a concentração dos reagentes diminui e a concentração dos produtos aumenta. Existe um ponto do tempo que a concentração entre o reagente e o produto é igual. Esse tempo não é o equilíbrio químico. O equilíbrio químico vai ser atingido quando a concentração dos reagentes e dos produtos forem constantes, não variarem mais. Tá? A velocidade da reação, ela também varia em função do tempo. A velocidade da reação direta, ela tende a diminuir. Ela começa muito elevada e tende a diminuir. A velocidade de formação do produto, que é a velocidade inversa, ela tende a aumentar durante o tempo. Quando a velocidade direta e inversa elas se igualam, eu tenho o equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico, as velocidades da reação direta e inversa são iguais e as concentrações dos produtos e dos reagentes são constantes. Então, é isso que está dizendo aqui para nós, tá? Nós discutimos aqui, está nas respostas. Depois vocês podem conferir novamente em casa. Bom, o equilíbrio químico, então, ele fornece para nós uma constante de equilíbrio, que é uma relação entre a concentração dos produtos sobre a concentração dos meus reagentes. Essa constante de equilíbrio, ela nos traz algumas informações importantes, como, por exemplo, a relação com a espontaneidade da reação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma constante de equilíbrio elevada, um valor alto de constante de equilíbrio, significa que a concentração de produto é muito elevada em relação à concentração de reagente. Se eu inicio uma reação química e depois de um tempo eu atinjo um equilíbrio com a concentração de produto muito maior do que a dos meus reagentes, isso significa que essa reação ela acontece no sentido de formação de produto. Ela é uma reação de alta espontaneidade. Ela quer formar produtos de forma espontânea. Porém, se eu tiver uma constante de equilíbrio muito baixa, isso significa que a minha quantidade de produto em relação aos meus reagentes, ela é muito pequena. Eu tenho mais reagentes
do que produto no equilíbrio. Então, quando eu coloco para reagir uma reação, e aí no equilíbrio eu tenho mais reagente do que produto, significa que eu não tenho uma alta espontaneidade da minha reação. Pelo contrário, os meus reagentes não querem virar produtos de forma espontânea. Eles querem continuar reagente. Então, eu preciso de fornecer algum fator, energia, pressão, temperatura, para fazer com que esses reagentes, por exemplo, virem produtos, para favorecer a reação. Porque, de forma espontânea, os reagentes não estão sendo transformados em produtos. Então, quanto maior for minha constante de equilíbrio, maior será a espontaneidade da minha reação. Valores altos de constante equilíbrio significam que eu tenho altas concentrações de produto em relação ao reagente na fase de equilíbrio químico. Valores baixos da minha constante de equilíbrio significa que eu tenho pouca concentração de produto na condição de equilíbrio. E a minha espontaneidade da reação, então, ela é baixa. Então, o equilíbrio químico, pessoal, ele implica numa relação entre a concentração dos reagentes e a concentração de produto. No equilíbrio químico, essa concentração ela é constante. Mas o fato de ser constante não implica que sejam iguais. Então, no equilíbrio químico, a concentração ela é constante. Pode ou não ser igual. O que é igual no equilíbrio químico é a velocidade da reação direta e da velocidade da reação inversa. Então, a velocidade de de formação do produto é igual à velocidade de formação dos reagentes. Velocidades iguais. E ela apresenta uma constante de equilíbrio, que é um valor numérico obtido pela razão entre os produtos sobre os reagentes. E esse valor numérico vai depender da reação, quais são os meus produtos, quais são os meus reagentes, e da temperatura. Valores altos de constante, pouco reagente, muito produto. Alta espontaneidade da reação. Valores baixos da minha constante, o equilíbrio vai me indicar, então, que eu vou ter muito reagente e pouco produto. Se eu tenho muito reagente e pouco produto, baixa espontaneidade da reação. Tá? Então, esse aqui é um resumo dos princípios de equilíbrio químico que nós discutimos até aqui. O equilíbrio químico ele pode ser medido em relação ao seu grau de equilíbrio, que está relacionado com a quantidade de mols do reagente que formou o produto até o ponto de equilíbrio. E essa relação da quantidade em mols do reagente que formou o produto até o equilíbrio, dividido, então, pela quantidade em mols inicial do reagente, me dá um valor percentual do quanto do meu reagente foi consumido até atingir o equilíbrio. Esse é, então, o meu grau de equilíbrio químico. Então, suponhamos que eu tenho uma situação inicial aqui, onde eu tenho 1 mol de N2O4. E está dissolvido em 1 litro de ar. Eu tenho 1 mol por litro, a 100 graus Celsius. Depois de um determinado tempo,
eu observo que não há mais mudança na coloração do meu frasco. E eu sei que o N2O4 forma 2NO2. E depois desse tempo onde não há variação da coloração, eu sei que foi atingido o equilíbrio químico. Eu vi lá que eu tenho 0,74 mol de N2O4 e 0,52 mol de NO2. Se eu tinha 1 mol de N2O4 e agora eu tenho 0,74 mol de N2O4, significa que 0,26 mols reagiram. Então, 0,26 mol que reagiu, em relação a 1 mol que eu tinha, eu tenho 0,26 dividido por 1, 0,26. Que equivale, então, a 1 alfa, que é o grau de equilíbrio químico, igual a 26%. Significa falar, então, que de 100% de N2O4 até o equilíbrio, 26% reagiram. Os outros 74% ficaram na forma de N2O4. Quanto maior o grau de equilíbrio químico, maior será a quantidade de reagente que vai se transformar em produto. Maior será a minha espontaneidade da reação. Então, reações que tenham uma constante de equilíbrio elevada possuem um grau de equilíbrio elevado. Reações que tenham uma constante de equilíbrio baixa possuem um grau de equilíbrio baixo. Tá? E são reações menos espontâneas. Então, vamos lá. Em um recipiente de 1 litro, são introduzidos 5 mol de N2O4 e se transformam em NO2. Uma vez atingido o equilíbrio, resta no sistema 1,3 mol de reagente. Calcule a constante de equilíbrio na temperatura desse experimento, calcule o grau de equilíbrio para a reação e esboce um gráfico da concentração de N2O4 e NO2 em função do tempo. A primeira coisa que eu preciso de fazer, pessoal, é definir qual é a minha equação química. E depois estabelecer uma tabela da quantidade de reagentes no início e quantidade de reagentes e produtos que eu tenho no tempo de equilíbrio. Então, como que você resolve um exercício desse? Bom, primeiro estabelecer qual é a minha equação. A minha equação é N2O4 formando 2NO2. Depois eu faço um quadro. Esse quadro tem, no início, o que eu tenho? Depois, o que reagiu? Depois, o que formou? E depois, o que eu tenho no equilíbrio. Bom, o exercício me disse que foram introduzidos 5 mol de N2O4. Então, no início, eu tenho 5 mols de N2O4. Mas eu não tenho nada de produto, porque não deu tempo de formar produto e nem foi adicionado nada de produto. O exercício me diz também que, depois de um tempo, no equilíbrio, restou 1,3 mol do reagente. Então, eu tinha 5, no equilíbrio eu tinha 1,3 mols. Aqui, ó. Se no equilíbrio eu tinha 1,3, 5 menos 1,3 significa que reagiram 3,7 mols de N2O4. E para o reagente não faz sentido falar o que formou. Então, não formou nada. Bom,
Se reagiram 3,7 e sobraram 1,3, esse 3,7, então, é a quantidade inicial que eu tinha, menos a quantidade do equilíbrio, e dá 3,7. Por outro lado, se 3,7 mols de N2O4 reagiram, e a equação química me diz que 1 mol forma 2, 3,7, então, vai formar 7,4 mol de NO2. Então, esse 3,7 vezes o coeficiente me deu esse 7,4, que é a quantidade de NO2 que se formou. Então, os locais em rosa guardam as proporções dos coeficientes, que é de 1 para 2. 3,7 vezes 2, 7,4. Então, se no início eu tinha 5 e 0, reagiu 3,7 e formou 7,4, no final eu tenho 5 menos 3,7, 1,3, e 0 mais 7,4. Então, no equilíbrio, eu tenho 1,3 de N2O4, que é o residual, mais 7,4 do que foi formado. Então, a minha constante de equilíbrio, que é uma relação entre os meus produtos elevado ao coeficiente sobre a concentração do reagente, é igual a 7,4 elevado ao quadrado, dividido por 1,3. Minha constante de equilíbrio é igual a 42. Sim ou não, pessoal? Bom, então, para calcular a constante de equilíbrio, eu tenho que estabelecer qual é a minha equação e montar um quadro das quantidades no início, das quantidades que reagiu, das quantidades que formou e da quantidade no equilíbrio. Lembrando que no equilíbrio, a quantidade que tem no início menos a que reagiu me dá a quantidade do equilíbrio dos produtos. Os produtos são formados de forma estequiométrica em relação aos reagentes. Então, a quantidade que se formou está relacionada estequiometricamente com a quantidade que reagiu. E a quantidade que tem no equilíbrio é a soma do que tinha no início, mais do que se formou em relação aos produtos. Calcule o grau de equilíbrio para a reação. Ora, o grau de equilíbrio da reação é a quantidade em mols de que reagiu sobre a quantidade em mols total da reação. Se essa reação reagiram 3,7 mols de N2O4 e eu tinha 5 mols, basta estabelecer uma relação entre 3,7 e 5. 3,7 dividido por 5 dá 0,74. 0,74 vezes 100, 74%. Significa que até o equilíbrio, 74% de N2O4 reagiu. Ou reagiram, né? Para formar NO2. Tá? E se eu for esboçar esse gráfico, basta eu sair aqui com o meu produto do ponto 0 até 7,4. E sair com o meu produto, meu reagente do ponto 5 até 1,3. Nessas condições aqui, ó, eu tenho o equilíbrio químico, onde a concentração de NO2 e a concentração de N2O4 são constantes, iguais a 7,4 e 1,3.
se eu fosse fazer um gráfico da velocidade em função do tempo, o que eu ia fazer é que a curva laranja e a curva azul iam se encontrar na mesma velocidade. Então, semelhante ao que nós observamos aqui nesse gráfico. O NO2 saiu de 0 e foi até 7,4. O N2O4 saiu de 5 e foi até 1,3. E a velocidade de reação de formação de NO2 se igualou com a velocidade de decomposição do N2O4, atingindo, então, o equilíbrio. Tá? Então, essas seriam as respostas dos meus exercícios. Pessoal, dúvidas? Pessoal, se não tiverem dúvidas, nossa aula está terminando aqui. Eu vou parar por aqui, não vou iniciar outra aula, não. Tá? E aí vocês tentam refazer esse exercício. Lá no material de apoio tem mais exercícios referentes ao capítulo, né, que é o capítulo 8. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, na próxima aula a gente discute. Tá bom? Então, um abraço para vocês e boa semana para vocês aí, tá? O primeiro trabalho que eu vou passar é o de 4h30. Vai ser hoje ou amanhã, ele vai estar lá no portal já. Então, fiquem ligados no portal. Eu vou disponibilizar para vocês lá. Tá bom? Até mais, pessoal. Vai ser em grupo o trabalho. Grupo até de 5. Tá? Vai estar escrito lá no trabalho também quais são qual é a definição do trabalho, como o trabalho deve ser realizado, quanto que deve ser entregue. Vai estar tudo descrito lá. Ok? Então, até mais, pessoal. Valeu.